E aí galera, mais um vídeo começando aqui no canal. E o vídeo de hoje é super legal, né? Porque é a continuação da nossa saga de odontologia aqui do canal. Hoje eu vim contar pra vocês tudo sobre o meu quinto período, porque vocês sabem que o quinto período é o período que a gente se sente mais dentista, a gente entra na pré-clínica, né? E hoje eu vim contar tudo pra vocês. Então se você tá curioso, vem conferir comigo. Então, gente, antes já mesmo de começar o vídeo, já vou falando que minha garganta não tá das melhores, então minha voz não tá 100%, tá? Então vamos ignorar esse fato. E, gente, o quinto período eu fiz agora em 2019/1, tá? E eu tive as matérias pré-clínicas e foi muito legal, gostei bastante. E como sempre, eu vou começar falando um pouquinho do que eu achei do período, já fazer um resumão de como que foi o quinto período e depois a gente segue falando de matéria por matéria, tá? Beleza? E lembrando que aqui no canal, gente, já tem vários vídeos sobre o meu curso de odonto. Eu já falei sobre o primeiro, segundo, terceiro e quarto período. Então se você ainda não conferiu, vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem todos os vídeos, pra vocês entenderem melhor. E quem sabe, se você também for aqui do Espírito Santo, da Multivix, é legal que você vai ter algumas matérias similares e tal. O quinto período, muita gente ficou colocando medo, assim, entre aspas, porque falava que era muito difícil, sei lá o quê. Então eu já fui um pouco com um receio, né, de fazer o quinto período. Já tava com medo, já pensando, meu Deus, eu vou pegar final, sei lá o quê, fazendo aquelas mil preocupações na cabeça, porque eu sou dessas malucas. E, gente, foi assim, é claro que a gente tem as nossas dificuldades, é muita matéria nova, né, é endo, é prótese, novidade pra gente que nunca viu nada sobre isso, então tinha muita novidade, tive que correr atrás mesmo, estudar, pegar o livro, de fato, ler, estudar bastante. E no final deu tudo certo, graças a Deus, não peguei final de nenhuma matéria. E foi, assim, relativamente tranquilo. Nas práticas, graças a Deus, eu me dei bem. Então, como sempre, teve matérias que eu gostei, teve matérias que eu não gostei, que eu tive mais dificuldade e tal. Mas é claro que estudando, correndo atrás, a gente consegue tudo. E todas as matérias a gente teve prática, então a gente foi mesmo colocar aquilo, tudo que a gente viu na teoria, na prática. Então é bem melhor, porque você chega na prova, você lembra porque você praticou, entendeu? Fica bem mais fixo na cabeça. Então gostei bastante disso. Teve medo sim de não conseguir, porque tinha professor exigente, muito exigente na prática, que exigia perfeição de alguém pós-graduado, especializado, mestrado. E que não tem como, né, um acadêmico ter esse nível todo, né? Mas a gente releva, deu tudo certo. Então, bora falar sobre cada matéria. Então, gente, como sempre, eu vou falar primeiro aqui as matérias que eu tive e depois que eu falar as matérias, eu já vou seguir nessa própria ordem que eu falei, tá? Pra ficar mais fácil aí pra vocês. Então, no quinto período a gente teve Endo 1, né? Tudo é 1 porque foram as primeiras matérias, né? Tipo, depois a gente vai ver na clínica, né? Agora no sexto período a gente vai entrar mais a fundo, né? Então tudo é pré-clínica. Endo, dentística, prótese, cirurgia, periodontia e estágio supervisionado 3. Então foram essas matérias que eu tive, tá? No meu quinto período. Então, começando por endodontia. Gente, endo foi uma matéria assim que me surpreendeu bastante. O conteúdo era muito extenso. Eu gostei muito de endo. Confesso, né, que nas aulas era aquela, tipo, uma aula um pouco chata às vezes na teoria, porque era muito conteúdo, é muito nomezinho pra decorar, pra gravar, pra levar pra vida, né. Endo requer muitos passos que devem ser muito bem executados, porque se você não fizer uma coisa logo no início, você já vai errando tudo. Se você errar na abertura coronária, você já vai tropeçando, caindo e vai ferrando todo o processo. Então, gente, endo é uma matéria que requer bastante estudo, bastante dedicação e praticar muito, né? Praticar. Porque com certeza, gente, com a prática melhora muito. Então eu posso dizer isso, gente, com toda certeza no mundo, porque na minha primeira prática de endo foi abertura coronária, né? Gente, na primeira vez, a gente não fez em manequim, tá? A gente fez com o dentinho, segurando o dentinho na mão. Então a gente ficava com a caneta de alta, a primeira vez que eu peguei na caneta de alta rotação ligada assim, né? Tendo que ter muita precisão. Eu tremia, gente, eu tremia. Minha mão fazia assim, ó.
tremia e parecia que não ia dar certo. E por incrível que pareça, essa abertura ficou super... Eu amei, na verdade, eu amei muito essa abertura. Mas eu tremia e eu ficava com medo, pensando, meu Deus, eu vou ficar assim pra sempre. Porque é aquela doideira, né? A gente nem bem começou o negócio e já fica fazendo mil coisas, pensando mil coisas. Mas não, gente, depois, no decorrer das aulas, eu fui abrindo dente. Eu abri dente humano também, então ajudou bastante. Você vê a diferença, né? Que no dente humano, o dente artificial é muito molinho, então qualquer deslize você acaba ferrando o dente todo, né? E no humano não é assim, então na realidade mesmo não vai ser tão difícil como é no dente de plástico. Então, gente, endo é assim, bem desafiador, mas é bem gostoso, é legal a prática, a teoria é cansativa, mas quando você já tá entendendo mais por dentro do assunto, fica de boa, assim, dá pra levar. Então, gente, eu fui fazendo esqueminhas pra estudar, como sempre, né, eu trago aqui o que eu estudei. E endo foi a matéria que mais deu folha, gente. Olha, eu fiz uns desenhos e ficou super fofinho pra estudar e tal. Caiu na prova também essas ramificações do sistema, né, dos canais radiculares. São vários detalhes, você tem que conhecer bem o dente. A gente conhece quantos canais tem, quantidade de raiz. A gente vê tudo, irrigação do canal, a abertura coronária em si. Eu vou deixar também aqui os livros que a gente usou, tá? Pra vocês terem base aí. Foi o livro usado lá na minha faculdade, na matéria de endo, tá? A gente viu a ampliação do canal, escalonamento. Depois a gente também conheceu todos os cimentos endodônticos, as propriedades de cada um. Cada canal ele vai ter sua particularidade, então eu aprendi em dentinho de plástico, tá, gente? Então era tudo mesmo modelo, então não sei como que vai ser mesmo lá na clínica agora no sexto período, pegando um dente mesmo, conhecendo um canal diferente, pode estar calcificado, pode ter alguma variação. Então daqui pra frente que eu vou saber de fato, tá? Por enquanto, pela matéria de pré-clínica, eu gostei muito. E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre dentística, que a gente viu, né, sobre as resinas compostas. A gente também viu um pouquinho sobre a cor, né, a gente viu sobre a luz, a luminosidade, o que interfere. A gente aprendeu conceitos de fluorescência, opacidade, reflexão, tudo isso da luz que tem super a ver, né, aqui na odontologia. Então a gente tem que ter esse pouquinho desse conhecimento de física aqui na odontologia também. Então você achou aí que ia escapar dessa matéria de física aí, mas ela vai te perseguir. Sim, gente. E então a gente viu também sobre sistema adesivo, passo a passo do sistema. E foi isso que a gente fez na prática, né? Basicamente a gente abriu dentinhos que estavam do manequim meio cariados e a gente foi com a broca, a gente foi abrindo os dentinhos. E fomos depois reconstruindo as cúspides com a resina composta, seguindo todo o processo do sistema adesivo, tá? Passando um ácido, aplicando, né, a aplicação do ácido, seguindo os quantos segundos no esmalte da dentina e tudo mais, pra depois, né, a gente ter um resultado satisfatório. E também a gente viu sobre a proteção do complexo dentino pulpar, quais os materiais que devem ser usados, conhecer um pouquinho sobre direto, indireto e deixa eu ver mais o que a gente viu. Acho que basicamente isso. A gente entrou mais em fundo assim sobre a resina composta, micro, nano particulada, as diferenças delas assim, né? Pra depois a gente saber qual a melhor escolha para cada caso, para dente anterior, para dente posterior e tudo mais. E dentística, gente, foi uma matéria que eu gostei bastante. Como muitos professores falam, a dentística é o ganha-pão do dentista, né? Fazer restauração e tal. É legal, é bem legal mesmo dentística, é bem prático, é legal aprender a teoria, você joga já na prática. Foi, assim, bem legal mesmo dentística também. E agora, gente, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre prótese. E se você ainda não me segue no meu Insta de odonto, você tá, assim, não sei o que você tá fazendo na sua vida, meu amor. Vai me seguir agora, vou deixar aqui pra vocês o arroba. Entra lá. E lá eu fui comentando durante as aulas o que eu tava achando, né, um pouquinho. E eu sempre falei que prótese é meio que amor e ódio. Na teoria, eu gostei bastante, porque o nosso professor, ele foi, tipo, nota 10. Eu amei demais, assim, muito, muito, muito como que ele deu a matéria e tudo mais. Agora, a prática, meu amor, requer uma habilidade maior, você fazer um provisório não voar, né? Então, requer muita prática. Então, eu não tenho como dizer, assim, se eu gostei muito de prótese, porque meu provisório não ficou, assim, dos mais bonitos.
Mas vamos ver, né, do decorrer aí, nas clínicas da vida, como que vai ser. Então, em prótese, o professor logo na primeira aula, ele já deixou claro pra gente o que vão ser abordados depois. Então agora a gente viu só prótese fixa, pra no sétimo a gente, eu acho que vê prótese removível, e depois prótese total, e aí vai indo, né. Então, nessa matéria de prótese, a gente meio que viu uma introdução, assim, de prótese, né? E ele abordou basicamente a prótese fixa, além de abordar sobre alginato e entre outros materiais de moldagem também que ele falou. A gente aprendeu aqueles conceitos básicos, que é um pilar, que é um ponte, um retentor e tal. Ele deu uma introdução falando sobre planejamento, como é importante fazer o planejamento na prótese, sobre o diagnóstico, né? Pra gente traçar o diagnóstico, vários conceitos de plano basal, linha bipupilar que tem que ser seguido. Então a gente viu bastante sobre os preparos, né? Porque para prótese fixa a gente precisa preparar o dente para receber a prótese. Então a gente viu os princípios mecânicos, os princípios biológicos. Como eu falei, né? Precisa de praticar, gente. O meu primeiro preparo ficou horrível. O meu segundo também. O meu terceiro começou a melhorar um pouquinho, tá? Então requer muita prática. Agora o posterior, meu amigo, nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira tentativa ficou bom. Tem algo errado aí. Mas é claro que a gente vai vendo a evolução, gente. Então tudo aqui é praticar, tá? E isso aqui tudo a gente viu no manequim, tá, gente? Isso aqui é matéria pré-clínica, que a gente vê no laboratório. E foi basicamente isso que ele deu. E aí depois ele foi abordando, né, os materiais de moldagem. Ele seguiu tudo, gente. Ele foi seguindo tudo. Professor excelente, gente. Ele foi dando assim passo a passo até ele chegar nos cimentos, né, cimentando essa prótese fixa e ok, aí acaba por aí, né, gente? Então, deixando claro que foi prótese fixa, tá? E foi isso, gente. Prótese, tamo aí, né? Não sei se a gente vai seguir essa carreira, mas é isso aí, né? Então, gente, eu vou falar agora um pouquinho pra vocês sobre cirurgia. E era uma matéria que eu estava com medo, que eu estava preocupada. Mas o nosso professor, gente, queridíssimo, meu Deus, que professor foi aquele? Super gente boa, que queria mesmo ajudar, sabe? Eu não tô falando em ser moleza, tá? Tô falando em professor que quer mesmo que o aluno aprenda, que tá ali junto com ele e tal. E que soube dar a matéria. Então, tipo, amei, gostei muito. Em cirurgia, eu gostei muito que ele iniciou falando um pouquinho de farmaco. Então ele deu uma revisão geral em farmaco, sobre os medicamentos, sobre um protocolo mesmo, como a gente deve seguir. Então eu acho super legal isso, de ter um guia, sabe? Não tacar aquele monte de informação, mas te guiar pra você saber o que fazer, entendeu? Foi bem legal porque ele falou do pré, do pós-operatório, né? E a prova, gente, a primeira prova dele foi assim sensacional, porque ele deu casos clínicos, ele relatava o paciente e tal, então a gente tinha todo um pensamento, tinha que pensar o que deveria fazer, se deveria medicar o paciente, se não deveria medicar, então foi super bacana. Então, a primeira parte da aula dele foi basicamente isso, e ele falou sobre exames complementares também. Ele ensinou a gente um pouquinho como interpretar um exame de sangue, né, um hemograma, e também sobre as alterações cardiovasculares, né, sobre o caso de hipertensão, que são casos que a gente vai ver muito na clínica. Então, gente, sério, foi show de bola mesmo. E depois, no segundo bimestre, ele falou um pouquinho mais sobre a cirurgia em si, né, sobre a exodontia mesmo, falou sobre os fórceps, viu, né, qual é o fórceps que usa para molar superior, molar inferior, que usa para dentes anteriores. Então, tipo assim, é aquele básico que toda matéria de cirurgia tem, né, e super legal também, a gente viu sobre técnicas anestésicas. Então a gente treinou, gente, a gente fez técnica anestésica um ou outro na sua dupla. E foi super bacana. Teve aquele nervosismo, né, velho? Tipo, primeira vez que você vai fazer anestesia e a sua dupla, você tem que segurar na mão da sua dupla, confiar, gente. Porque é assim mesmo, né, gente? Faz parte. Então a gente teve a oportunidade de ir pra clínica, colocar em prática nossos conhecimentos, né, que a gente só tava fazendo no manequim lá no laboratório, então a gente foi. E também a gente viu sobre sutura, gente. A gente fez na língua de boi, sutura no laboratório. E a gente teve a prova prática, que foi
fazer, né, uma incisão lá, fazer a sutura, e depois o professor tinha um manequim lá, né, já posicionado, o manequim, e ele falava sobre alguma técnica e a gente deveria mostrar ela no manequim, fazendo certinho a técnica e respondendo as perguntas que ele fizesse lá na hora. Então foi super tranquilo, foi um professor super de boa, que realmente queria ajudar. Ele até levou alguns alunos pro hospital que ele trabalha, gente, pra poder ter um dia lá, pra ver como que é uma cirurgia, né, porque ele é buco, né, maxila, então ele trabalha no hospital mesmo. E foi super legal. Eu ainda não fui, não tive oportunidade de ir, mas eu pretendo ainda ir. E foi super legal, gente, sério, cirurgia, assim, me surpreendeu bastante. E gostei muito da matéria. Gente, eu acho que vocês vão brigar comigo, porque todas as matérias eu tô falando que eu tô gostando. Mas agora eu vou falar de periodontia, que também gostei muito. A princípio era a matéria que eu falava, que era a minha matéria, gente. Logo que começou eu falei, periodontia é minha matéria, porque eu tô gostando logo de cara. Gente, sério, eu amei a parte de anatomia. Tem muita gente que não gosta da parte de anatomia em pério, porque é muita coisa, é muito detalhe, é muito nomezinho. Mas eu sempre gostei da parte de periodontia, quando os professores mencionavam, quando a gente lia alguns artigos que envolvia periodontia, eu sempre gostei bastante da periodontia. Meio que encaixava com tudo que eu gosto, assim, meio que encaixa com tudo que eu gosto na odontologia, o público que é na pério, que é um público mais velho. Então eu sempre gostei muito da periodontia, foi sempre algo que eu gostei muito, os assuntos de periodontia, o público que um periodontista aborda, como ele deve se posicionar com o paciente, eu sempre gostei muito disso. Então, não tinha outra, né, eu não gostar da matéria. O professor, ele abordou, né, ele iniciou falando sobre a anatomia, né, do periodonto, tudinho, certinho, com as medidas biológicas que a gente tem que saber, do sulco, gengival, do epitélio funcional, da inserção conjuntiva. Então, gente, ele falou bem mesmo, gente, ele detalhou etapa por etapa, de tudo, da anatomia, tanto microscópica como macroscópica. Então ele falou de tudo, das células, então eram muitos detalhes, é tipo assim, meio que voltar pra histologia, tá, gente? Porque são vários detalhezinhos, nomezinhos e muitas coisinhas pra você decorar, pra você estudar. Só que é bem legal, né, porque eu gostava da matéria, então pra mim foi super tranquilo, assim, essa parte de anatomia. E aí, deixa eu ver mais o que aqui de interessante. Aí ele começou a falar sobre os instrumentais. Então, na periodontia, a gente vê tudo, gente. Tipo, a gente estuda material com material. E cada um tem uma ponta diferente. Como as curetas tem uma ponta arredondada. E a gente vê todos esses detalhes, gente. É detalhe e detalhe em cima de detalhe. Então, cada cureta é para determinado grupo de dente. Então, são alguns detalhes que a gente tem que saber. Uma tem uma curvatura, entre outros detalhes. Na prática, gente, o professor, ele exigiu muito. Então, tipo assim, foi um pouco difícil, tá? Porque ele exigia muito e era muito dente pra raspar, gente. Era uma aula pra raspar, tipo, um arco inteiro. Então, cansava muito, porque tem toda uma empunhadura, sabe? Tipo, não é só você segurar a cureta e sair raspando, assim, de qualquer jeito, não. Tem toda uma empunhadura, tem todo um posicionamento que a gente tem que fazer, né? Tem as faces distantes do operador, faces próximas ao operador, então a gente tem que seguir isso, meio que marca como um relógio, mas é basicamente o que a gente segue na odontologia, né? A gente trabalha como se fosse um relógio na posição que a gente vai fazer, né, o procedimento. Então, determinado parte, determinado dente, se a gente estiver vendo pela vestibular ou vendo pela palatina dele, a gente vai ter que se posicionar de alguma forma, né, como contagem do relógio, 9 horas, 12 horas, né, quando você tá atrás do paciente. Então esses detalhes vocês vão aprender. Então, gente, assim, pério, como eu falei, foi uma matéria que eu já tava gostando, né, logo no início, e eu gostei bastante, né, talvez seja uma especialização, quem sabe aí, vamos ver na prática mesmo, né, porque tudo é diferente na prática quando você estiver fazendo na boca do paciente, né, então não tem como falar muito bem. Mas é uma matéria, assim, muito boa, gostei bastante. Tem amigos que odeiam pério, tem um time que odeia pério, tem um time que ama pério muito. Então, vai de gosto, né? Cada um tem os seus gostos aí.
E agora, para finalizar, vou falar um pouquinho sobre estágio supervisionado. E no estágio supervisionado, gente, nesse estágio, né, a gente teve algumas aulas teóricas que foram pra já preparar a gente pra ir para a clínica. Então a professora, ela fez tipo um resumão. Ela fez um slide escrito resumão pra vida, que ela abordou vários termos, tipo pápula, nódulo, tudo pra gente saber e saber como escrever depois num prontuário. Então ela deu uma geral lá e a gente viu também mais sobre odontograma. Então toda a prova elas cobravam bastante sobre odontograma, né, pra gente saber como preencher certinho, porque a gente vai fazer isso muito, né, a gente tem que passar tudo pro sistema, então a gente tem que fazer tudo certinho. E a gente também viu um pouco sobre aferição de pressão arterial, a gente recapitulou os exames, vários detalhes que a gente ia levar para a clínica. E a gente teve o nosso prontuário para imprimir, prontuário clínico odontológico. E nesse estágio a gente foi de fato para a clínica, gente. Então, os pacientes, o primeiro contato que eles tiveram lá foi indo direto para o nosso período. Então, o quinto período que estava atendendo os pacientes que estavam chegando, iniciando ali o tratamento. E a gente fazia meio que a triagem deles. A gente conversava com eles, fazia anamnese, recolhia todas as informações, fazia, né, uma profilaxia nele, dava uma olhada, né, para fazer todo o odontograma, o preenchimento do odontograma. E em estágio, né, como eu falei, foi o primeiro contato de fato que a gente teve com o paciente. Fiquei muito nervosa, gente, sério, fiquei super nervosa, não sabia o que fazer, já tava quase chorando, ficava toda vermelha, porque quando eu fico nervosa, gente, eu fico toda vermelha, e fiquei toda vermelha. Mas foi bem legal, gente, sério, é muito gratificante você ter de fato odontologia lá na clínica, e gostei bastante, gente. E peguei um paciente, meu Deus, assim, nota 1000, ele chega a dormir quando eu tava fazendo a profilaxia nele, sério. Então fiquei bem feliz que ele se sentiu em casa mesmo. E foi isso, gente, a gente fez basicamente isso na matéria de estágio. E a gente treinou também isolamento um no outro. Esqueci de falar, em dentística a gente viu isolamento. Então tudo que a gente via lá no manequim dentística a gente jogou lá no estágio, a gente fez um no outro. Isolamento, fazia moldagem, técnicas anestésicas também. Então a gente praticou bastante técnica anestésica lá um no outro. E é isso, gente, foi basicamente isso, meu quinto período. Eu tentei aproveitar muito, gente, todos os dias, tudo que teve. Teve workshop, eu fui. Teve dia que não era pra ir, eu tava indo. Participei de dias de estágio de outras turmas, porque eu queria aprender mais. Então eu acho que é isso, né, você ir, buscar, querer. Se você ama a sua profissão, você faz isso com um bom grado, né. Então eu fui mesmo, participei de tudo que podia participar, eu tava indo, gente. Tava participando, se era de graça, eu tava indo. Tive a palestra, eu fui. E eu acho que foi isso, acho que foi bem produtivo o meu quinto período. E agora vamos pro sexto período com tudo. Não sei quando eu vou postar esse vídeo, se eu já vou estar no sexto período enquanto eu já vou lançar esse vídeo. Mas é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem alguma curiosidade, comenta aqui que eu vou ficar muito feliz, tá? Pra eu voltar mais aqui. Então é isso, um mega beijo e até o próximo vídeo.